Shalom, amados de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: fazei penitência, porque se aproxima o reino dos céus. Porquanto é este de quem falou o profeta Isaías, dizendo: preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Ora, o mesmo João tinha uma veste de peles de camelo e uma cinta de couro em torno dos seus rins, e era o seu alimento gafanhotos e mel silvestre. Então vinha ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e confessando os seus pecados eram por ele batizados no Jordão. Mas vendo que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Fazei, pois, dignos frutos de penitência, e não queirais dizer convosco: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que poderoso é Deus para fazer que destas pedras nasçam filhos de Abraão. Porque já o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Eu, na verdade, vos batizo em água para vos trazer a penitência. Porém, aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de lhe desatar o calçado. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Nas suas mãos tem ele a sua pá, e limpará muito bem a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, e as palhas queimá-las-á num fogo inextinguível. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, amados, hoje nós entramos no primeiro dia, da primeira semana. Nessa primeira semana, a gente que está vindo aí dos 12 dias preliminares, não é isso? Onde a gente lançou bases, né, para toda o estudo que a gente vai fazer na consagração. Agora sim a gente vai aprofundar, né, em tudo, um pouquinho de cada coisa que a gente já viu lá. E toda essa semana, né, até o sábado, a gente vai conhecer o nosso próprio espírito, né, meditar sobre o nosso espírito. A gente viu nos dias preliminares o cenário em que nós estamos inseridos, não é isso? A gente viu as condições, né, nas quais a gente se move, né, vive, e as consequências, né, os resquícios que tudo isso tem na nossa alma, né? E agora a gente entendeu que o espírito do mundo, ele é um espírito diabólico, contrário e incompatível ao espírito do Senhor. É isso. Então nessa semana a gente vai conhecer o nosso próprio espírito. As orações agora mudam. Eu vou colocar na descrição do vídeo as orações que você vai precisar para essa semana. Queridos, essa consagração, ela no primeiro momento, ela pode aparentemente ela não é fácil, né? Exatamente o que é difícil nela é que ela nos lança verdade sobre nós mesmos, né? E quanto mais apegados ao mundo e aos nossos escrúpulos e ao mundo, assim, ao espírito do mundo, mais difícil é, né? Então só que algo que não se percebe é que se você chegou até aqui, isso é auxílio divino, né? Porque não é fácil constatar e ver tudo que vocês estão vendo até agora, né? Então essa primeira semana
teoricamente ela seria muito difícil, né? Porque nós vamos ser lançados, já foi difícil, né? A gente ter algumas verdades atiradas a respeito do mundo, né? Quando essas verdades, né? Quando essas misérias dizem respeito a nós, é mais difícil ainda. Só que Nossa Senhora suaviza muito, né? Pode ter certeza que se não fosse a ação dela, você não teria conseguido passar pelos 12 dias preliminares. Tudo que você evoluiu, tudo que você entendeu, né? Tem homens e mulheres, né, fazendo juntos aí acompanhando essa consagração. Mais uma vez, obrigado pelo sim de vocês. Mas é um trabalho mais sobrenatural do que natural. Depende mais da ação divina do que do teu próprio entendimento do que está acontecendo. E nesse combate é muito importante que você, antes de assistir o vídeo, você faça aí, né, o sinal da cruz e faça as orações que estão na descrição, né? Então, nas orações desses 12 primeiros dias preliminares eram umas, agora vão ser outras, né? Serão para essa primeira semana a ladainha do Espírito Santo, a ladainha de Nossa Senhora, saudação a Nossa Senhora, né? E essas ladainhas. Então, por que a gente vai então conhecer o nosso espírito e nos deparar, né, com mais miséria, né, com as nossas misérias? Né? Tem um motivo muito nítido para a gente fazer isso, né? É para poder orientar o nosso esforço para a conquista da humildade, né? E como a gente quer ir a Jesus através de Maria, né? A ciência das nossas misérias, vamos dizer assim, né? Ela meio que sobrenaturalmente nos convence dessa necessidade, né? Porque assim, quando a gente se inteira, né, profundamente assim, né, em espírito, como fala, né, em espírito e verdade, na nossa própria miséria, né, na condição triste mesmo, né, que a gente tem de distância, né, de Deus, esse exame de consciência, né, ele é muito penoso. Só que a gente meio que passa por ele tomando ciência, mas como se estivéssemos anestesiados, né? E isso é uma ação mariana, tá? Então a gente, hoje, é o primeiro dia, né, da semana de conhecimento do Espírito nosso, né? Do Espírito que há em nós, né? Então no primeiro dia, né, hoje a gente vai meditar o pecado em nossa vida espiritual. O batismo, como a gente viu no último dia dos 12 dias preliminares, ele, pela graça de Deus, né, por uma ação sobrenatural, ele eleva a nossa condição. E aí a gente ganha aquele status, né, que a palavra de Deus até fala, de elevados como reis, né, na terra. O batismo então faz isso por nós. E no decorrer da nossa vida, né, a gente acaba se esquecendo, vamos dizer assim, dessa nobreza. Muito em parte também porque a gente nem tem noção, né, dessa nobreza. Essa noção do batismo, ela é muito importante que a gente queira entendê-la à luz do Espírito Santo, né? Porque a gente acaba nos degenerando. Então, assim, é muito importante que a gente conheça a nossa miséria, e porque senão a gente não consegue renunciar a nós mesmos, né? E se a gente não conhece a profundidade do abismo, a gente acaba ignorando o tamanho dele, o quanto é perigoso, né? Se você cair no abismo, você não escapa, não é isso?
né? Então, assim, você passa a ser mais prudente com aquele abismo ali, exatamente porque você sabe a fundura dele. Então, nesse sentido, é muito importante, né, a gente conhecer a profundidade desse abismo nosso, né, e para saber também o que a gente perdeu, né, ao manchar essa graça que é o batismo, né? Como é que a gente mancha isso? Descumprindo as promessas que fizemos no batismo, né? Então, assim, essa consagração, né, ela nos ajuda a ter essa ciência, né, de maneira muito doce, né? Porque Maria nos leva a essa ciência, né? Livre do espírito de acusação, né? A gente está numa mentalidade de constatação, não de acusação. A acusação, ela vem do maligno, certo? Do espírito acusador. Nós estamos constatando a nossa miséria em um sentido de praticidade, a gente poder desapegar com mais agilidade, né, do que nos atrapalha e nos atrasa no nosso processo, né? Então, sim, primeiro ponto de hoje, os nossos pecados, né? Esse primeiro ponto, ele é importantíssimo, porque se você compreender ele em espírito e em verdade, compreender ele no coração, jamais você vai perder a tua humildade. E a humildade, amados, ela é a mãe de toda virtude. Sem humildade, você não tem virtude nenhuma. Assim como a soberba, ela o orgulho, ele é o pai de toda miséria, tá? Então, o que você tem que entender? E olha que exemplo, né, maravilhoso, para que você entenda o que é você e o que é as coisas pelas quais você se orgulha, né? E como você não deveria se orgulhar. Imagina você que um vaso, né? Imagina você um vaso. Esse vaso, ele está sujo. Vamos dizer ali que tinha um azeite dentro dele, um vinho que virou vinagre, um azeite que estragou, enfim, ele está com aquela, né, tá podre por dentro, né? Agora imagina você despejar água limpa, cristalina, nesse vaso que está podre por dentro, né? Você estragou a água, não é isso? Você não pode colocar água limpa em vaso sujo. Então, na ordem da graça, você é esse vaso, né? Então todos os teus dons, todos os teus talentos, toda a tua inteligência, todos os talentos que você possui, todas as tuas inteligências, né? São 8 tipos de inteligências, né? Tudo aquilo que há em você é essa água limpa, foi dado por Deus. Inclusive a capacidade para o bem, ela vem de Deus, ela não é natural do ser humano. Então, a tua participação, ela foi mais estragar a água que foi colocada ali do que propriamente transportá-la, né? Então, do que é que o teu orgulho, ele nasce da onde, né? Por que é que você acha que porque que você tem determinado talento ou determinado carro ou determinado salário ou determinada marca de roupa, né? Falando assim, verbalizando, é tão ridículo, né? Mas no fundo, quando a gente tira as máscaras, a gente se orgulha. A gente se orgulha das coisas que a gente tem, a gente se orgulha. E nada daquilo é nosso. Tudo foi dado por Deus. Muitas vezes nós nem agradecemos, né? Quando a gente tem algo que é melhor do que o do nosso irmão, a gente tem um certo orgulho daquilo ali, né?
E quando a gente tem inferior, a gente fica um pouco ressentido do irmão que tem melhor. Né? Quando a gente sofre alguma crítica, a gente fica ressentido. E isso é orgulho. É isso. Então, isso serve também para algumas missões. Né? Então, às vezes, a gente suja, né, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa falar. Então, porque passa por nós, né? E a gente é esse vaso sujo. Né? E aí, é muito importante que a gente se ligue à Nossa Senhora, né? Para que ela receba por nós essa água, né? Porque ela é imaculada. Não é isso? Então, não faz o menor sentido nenhum tipo de soberba. Mas, mesmo sem fazer sentido, ainda assim a gente tem aquele que fala que não tem, ele ainda, além de ter o problema da soberba, que ele não admite, ele ainda tem o problema da mentira. Não é isso? Mentirinha social acabou para você consagrar. Você nunca mais vai precisar mentir. Se precisar, você vai falar a verdade e você se recorre a Nossa Senhora. Aqui estão querendo que eu minta nisso daqui. Nossa Senhora vai arrumar um jeito de você não precisar mentir. Não abra a boca para contar uma mentira jamais. Amém, irmão? A sua palavra é ponta de lança, espada na boca. Sua língua é uma espada, é uma arma. Tá? Então tome muito cuidado com o que você fala. Né? Cuida da tua palavra, cuida do teu silêncio. Né? O silêncio tem a hora certa, a palavra tem a hora certa. E tem a pessoa certa, tem o terreno certo. Amém? Então, a gente, enquanto vaso, né, a gente sabe que a gente tem essa nódoa. E Jesus, né, Cristo, ele é infinitamente puro. Então, assim, ele detesta sobrenaturalmente tudo que é sujo e impuro. Então, ele jamais vai se unir a nós. A gente precisa, né, como eu dizia, quando a gente começa a tomar noção da nossa miséria, a gente começa a tomar noção da necessidade que a gente tem de Maria. Lá atrás, nos dias preliminares, eu falava que, né, é até uma audácia a gente se lançar diretamente a Deus, diretamente a Cristo, né? Não que a gente não vai falar com eles e tal, mas sempre é bom, mesmo que, eu vou conversar com Deus aqui, mãe, intercede por mim, por ela, sempre por ela, tá? Porque justamente a gente é sujo. Né? Então, assim, é indispensável, né? Não é nem que é muito importante, é indispensável que a gente procure a luz do Espírito Santo. Tá? A gente não vai fazer isso sem a ciência, sem a sabedoria, né, do Espírito Santo. A gente tem que procurar o nosso fundo egoísta, porque a gente tem a incapacidade, você tem que entender isso, que a gente tem a incapacidade para o bem, né? Então, assim, em todas as coisas entra aí a nossa fraqueza, a nossa inconstância, né? A gente é indigno de toda a graça, entra a nossa preguiça, entra a nossa soberba. Então, o bem, a gente, quando está querendo fazer o bem para alguém, até quando a gente faz o bem para alguém, a gente, essa água, que é o bem que Deus deu para a gente ir lá fazer, ela vai ser colocada no nosso coração, no nosso recipiente e vai se manchar. Né? Então, assim, às vezes, a gente, dando um exemplo, a gente vai evangelizar e aquele irmão, ele está num processo, ele está
vivendo um tempo diferente. E às vezes é muito comum a gente não ter paciência. Não, isso aí não é desse jeito. Não. Você atropela, sabe? Você não vem junto com ele, você não vai guiando. Ó, é impossível, irmãos, estabelecer uma relação entre duas pessoas de níveis diferentes. Quem está embaixo ou sobe para o nível, né? Como que esse que está embaixo vai conversar com esse que está em cima? Ou quem está embaixo vai ter que subir ao nível de quem está em cima, ou quem está em cima vai ter que descer. Então, assim, isso é um trabalho de resgate. Né? Então, às vezes, você ali naquele processo onde você está evangelizando, você já viu tudo aquilo acontecer. E às vezes, eu já vi muito isso acontecer da pessoa não ter muita paciência. E às vezes você vai precisar descer um pouco, ouvir. Não é isso? Por que eu estou falando isso? Nesse processo que eu estou ali evangelizando, às vezes eu não estou ouvindo, né, aquela pessoa. Ou seja, nisso aí você já errou, já pecou. Porque você está se colocando em primeiro lugar. Ou seja, eu tenho a minha bagagem, eu tenho o que passar para ela. E vou te falar quantas lições eu aprendo com os recém-convertidos. Eles não têm tantos vícios, né? Eles não estão naquela síndrome de fariseu, de ser o dono da palavra, da verdade. Certa feita, eu estava fazendo uma missão em outra cidade e um grupo, que eu não vou falar qual, um grupo muito grande dentro da igreja, né, um dos dinossauros lá desse grupo veio lá para palestrar, para a gente conversar. E aí ele falando que para você evangelizar, você tem, isso está na cartilha deles, né, que você tem que estar cabelo bem cortado, aparência bem apanhada e tal. Percebe, irmão, que nem Jesus consegue entrar no grupo dele, nenhum dos apóstolos, que eles não eram assim. É isso. Então, assim, nesse momento que você trouxe toda a tua bagagem, ali já te faltou humildade, né? Porque você que é evangelizador, irmão, esquece que é você. Lembra? Morrer para si mesmo. Por que eu estou falando isso para você que está sendo evangelizado? Porque você não está sendo evangelizado para guardar para você. Toda árvore, como a gente viu no Evangelho hoje, toda árvore que não dá fruto será lançada ao fogo, cortada e lançada ao fogo. Você está sendo evangelizado para evangelizar. Qual foi a missão que Cristo nos deu? Ir de pregar o Evangelho até o fim do mundo. Então, como eu dizia, nem importa tudo que você passou para chegar até ali. Naquele momento, a pessoa que está de frente de você, ouvindo você falar do Senhor, aquela é a pessoa mais importante da sua vida. Por causa daquela pessoa, você recebeu os livramentos até de morte. Por causa daquela pessoa, tudo que você passou na vida fez sentido ali naquele momento, para que você pudesse compreendê-la, para que você tivesse o que falar para ela, ou você soubesse ouvi-la. Naquele momento, você tem que entender que você vai ser um tipo de pregador, de evangelizador para cada tipo de pessoa. Você vai se adaptar, você vai ser o que ela precisa, não o que você é. Isso é que a gente viu lá atrás, que Maria nos pede: busca primeiro o direito do outro, depois o seu. Busca primeiro o direito dele conhecer Jesus. E Jesus é tudo isso. Jesus é esse bom ouvinte. Jesus é esse bom orador. Jesus é esse sábio que sabe o momento certo de ser duro, mas de ser amável. Que com um olhar ele conseguia... Ele ali, no momento que Pedro traiu ele, o negou, ele ali sendo, né, vitimizado pelos soldados, ele lança um olhar para Pedro, e aquele olhar segura o coração de Pedro.
Então, é muito importante que você entenda toda essa indignidade que você tem, né, vinda do pecado original e do pecado atual, tá? Que não é só por causa do pecado atual, por causa do original, né? Ela, vamos dizer que já apodrece metade da sua alma, mas a outra metade é você que faz o trabalho, né? Então os pecados que você tem, mortais ou veniais, né, perdoados ou não, né, eles aumentam a sua concupiscência, né? Então, por causa disso, tendo ciência que aquela pessoa na sua frente é a mais importante do mundo e que se passar por você vai sujar, naquele momento você tem que recorrer a Maria, sempre, em todos, naquele e em todos os momentos. Como eu disse, a gente quanto mais reconhece sobrenaturalmente a nossa miséria, mais a gente percebe que a gente precisa demais dela para poder chegar a Cristo. Qual é a necessidade de Maria? Não tem outra senão chegar com mais segurança a Cristo. Se fosse para chegar em qualquer outro lugar, era uma devoção diabólica. A gente teria que rejeitar. Se Nossa Senhora retesse qualquer oração para ela, qualquer adoração para ela, teríamos que rejeitar a presença dela no nosso meio. Mas não é o caso, justamente o contrário. Deus depositou a totalidade da misericórdia, não foi um pouco, a totalidade da misericórdia dele está nela. Ela dispensa os bens, os dons do Espírito Santo. Então, eu entrando no segundo ponto agora, já entro nessa necessidade de renunciarmos. Então já ficou bem claro por que a gente tem que nos renunciar, né? Primeiramente, porque o nosso corpo ele é concebido no pecado, ele é nutrido do pecado, cresce no pecado e só é capaz de pecar. Ele não é capaz de mais nada que preste. E aí a gente vai se orgulhar de quê? Mas me fala de quê? A única coisa, né, que nos vale é a nossa relação com Deus. Se você chegar numa festa e falar, eu conheço o dono da festa, você não entra na festa. Mas se o dono da festa falar, eu conheço você, você entra na festa. A única coisa que você tem que ter preocupação na vida não é o que você vai trabalhar, o que você vai comer, como você vai pagar as contas. Você tem que preocupar se Deus te conhece, se você tem que cuidar da relação que você tem com Ele, e todo o resto vai vir por acréscimo. Lembre-se, por acréscimo, Ele vai dar o que você precisa e mais. Então, a gente viu por que a gente tem que renunciar. Então a gente tem que renunciar primeiramente ao nosso corpo, né? Como eu disse, nutrido no pecado, ele só é propício à enfermidade. É isso, a gente vai envelhecendo, parece que vai apodrecendo. Não é isso? E aí a gente tem que renunciar também à nossa alma, né? Porque a nossa alma, quando ela encarna ali já no pecado original, ela já perde toda a consciência do que é Deus. Ela já está tão enraizada no corpo que ela se tornou carne concupiscente também. A nossa alma, ela é toda ela cegueira e soberba, né? Então assim, a gente é fraco, a gente é inconstante, concupiscente, nossas paixões é tudo revoltada, nossos amores são todos sujos, assim, eles são corrompidos, né? E às vezes a gente até trai, né, as pessoas que a gente ama. A gente e de várias formas, né? Não estou falando só de trair lá do adultério, né? Cristo fala que no pensamento, se você pensou em adultério, você já adulterou. Mas a gente trai de várias formas. A pior traição que você poderia trair uma pessoa, seja ela seu cônjuge ou não,
é você não falar de Deus para ela. Porque talvez você seja a única chance que ela tenha de ouvir aquilo ali. Talvez seja a sua missão. Então, a gente é propenso mesmo à lama, a gente é invejoso, guloso, colérico, libidinoso, preguiçoso, inconstante, infiel. Esse é a gente, né? A nossa miséria. E aí a gente anda no meio dos homens, fingindo que a gente não é nada disso, cuidando para que não descubram das nossas misérias, das nossas mentiras, cuidando para que não descubram, né, a nossa hipocrisia. E ainda, a gente ainda quer ser, diante dos olhos dos homens, a gente quer ser bom. A gente não quer que ninguém descubra essas coisas. E nisso você está colocando o homem como mais importante que Deus, porque se você não tem coração contrito por causa dessas misérias diante de Deus, por que é que você está preocupado com o que o homem vai pensar de você? Consagrado não está preocupado com o que o homem pensa, ele está preocupado com o que Deus pensa. A única preocupação que o consagrado vai ter conta é de não escandalizar ele. E aí há uma dificuldade na compreensão desse trecho da Bíblia de escandalizar. Às vezes a gente associa a um tipo de pessoa, a um jeito de ser, a um jeito de se vestir. Escandalizar, na tradução antiga, original, ele está no sentido de escandalizar significa levar a pecar. A gente deve cuidar para não levar o outro a pecar. Se o meu jeito de ser está levando o outro a pecar, e você muda. Então, devemos renunciar ao nosso corpo, à nossa alma, né? Porque, assim, quem quiser, isso que Jesus quer dizer, se você quiser salvar a tua alma, você vai perdê-la, né? A nossa alma, a gente tem que odiá-la, porque ela é contrária a Deus, ela ama o mundo. Então, se você quiser salvar essa alma que você tem, você vai perdê-la. Você tem que querer odiá-la, querer aniquilá-la. O que ela quiser, você não vai dar. Você vai ser ruim com ela, né? Ser violento com ela, né? E aí sim você vai salvar, né, a tua alma, odiando, né? Porque nada é tão digno de amor como Deus, nada. Nada é tão digno, né, de ódio como a nós mesmos. Então, São Paulo, ele fala um pouco sobre isso, né? Ele fala assim, lá no 1 Coríntios, morrer todos os dias a nós mesmos, ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir-nos das coisas deste mundo como se delas não nos servíssemos. E isso o São Paulo chamava, né, morrer todos os dias. Como eu expliquei, é como chegar no hotel, né? Você vai desfrutar daquilo, mas você não vai se sentir em casa. Então, assim, poxa, eu tenho um emprego. Olha, você não tem um emprego. Você está naquele emprego por uma graça de Deus. Daqui a pouco pode não estar, então você não vai assim, se sentir, né? Nunca você vai se sentir à vontade no mundo em nada que o mundo oferece e te dá. Se você tem ali um carro, esse carro não é seu. Tá? Primeira coisa, você é consagrado aquele carro de Maria. Tá? O dinheiro que você ganha também não é seu, é dela, porque você é uma miséria. Tudo que você fizer vai corromper. Então, ela é a melhor fiadora, deixa com ela que está seguro. Tá? Não confie em você mesmo. Então, seus bens, é por isso que na consagração a gente entrega todos os bens interiores e exteriores também. Tá bom? Então, você vai se servir das coisas do mundo, mas você não vai estar ali. Até o teu relacionamento, olha que maravilha, ele vai estar livre das tuas carências, porque aquela pessoa já não tem mais, não te pertence mais. Você consagrou ela, inclusive a Maria. Então você vai retirar o peso
de cima dela, dessa pessoa, de ter que atender às tuas expectativas, né? Ela passa a ser agora uma responsabilidade de Maria, e você tira o peso dos seus ombros também, né? De precisar ser alguém. Não, aí pronto, os dois leves, vocês vão juntos caminhar para o céu. E isso é muito bonito. Então, no terceiro ponto hoje, é exatamente isso. Essa devoção, o que ela faz com a gente? Tudo isso que a gente precisa vai vir de você. Tudo isso que a gente precisa, essa devoção vai trazer. Por isso que o nome dela é a verdadeira devoção, né? Ela vai proporcionar essa morte interior para você. Parece muito pesado. E de fato é. Só que a gente não sente o peso, porque Maria carrega esse peso por nós. Não dói. Todas essas renúncias não dói, elas são muito naturais. Você vai meio que sentindo no coração, entendendo aquilo, você vai mudando de uma forma. As situações vão se apresentando na sua vida e automaticamente você já vai ter uma relação com aquilo, com os estímulos que a vida vai te dando, sejam eles positivos ou negativos, uma relação já muito curada. Porque vai vir um estímulo e aí vai vir, né, a tua interpretação daquilo, e automaticamente você já vai silenciar a primeira voz, que é sempre a sua, para ouvir a do Espírito Santo, né? E aí você não erra mais, né? Você toma palavras e atitudes acertadas, né? E você só vai realmente, o erro ele está no teu agir, né? Nunca no agir do Espírito Santo. Então, se você não agir e esperar o Espírito Santo se manifestar, tranquilo, a sua vida vai ser bem suave. Tudo isso que eu estou falando, essa morte para si mesmo, nossa, eu tenho que morrer para si mesmo, para mim mesmo, tenho que, como é que eu vou, geralmente quando eu penso, já falei, já agi, isso tudo é muito tranquilo. Quando você não conseguir fazer, você já vai sentir aquela orelhinha puxando aqui, ou puxãozinho de orelha, você vai sentir aquilo pesando no coração. É muito simples, é muito fácil, porque não é você que vai fazer. Por isso que é o atalho seguro, né? Chamado Maria, o atalho seguro, né? Agora, é claro que depende muito também da abertura de coração, que você vai, né, encarar essa consagração, né? Então, assim, antes de qualquer coisa, essa consagração ela vai fazer você viver o Evangelho. Como eu gosto de falar, olha, essa consagração não é um método, não está inventando nada. Na verdade, é um resgate do que deveria ter sido, né? O que, pela dureza de coração do homem, né, ele foi se afastando da verdadeira catequese, do verdadeiro promessa do batismo, e essa consagração não veio trazer nenhuma novidade. Por isso ela serve para qualquer cristão, tá? Católico ou não. Aí em Jó tem ele fala, em João ele fala do grão, né, caindo na terra, que precisa, essa comparação eu já fiz, que ele precisa morrer para si mesmo, né, para poder dar fruto. Esse fruto ele nunca vai ter valor nenhum sem a devoção, tá? Porque porque para você dar fruto você tem que morrer primeiro, e sem essa devoção você não dá conta de morrer, né? Você precisa desse auxílio, né? Então dessa devoção, essa consagração, ela está te ensinando a morrer, né? E a partir do momento que você morrer, você não tem medo mais de nada, porque o que o mundo pode fazer com você? Ele pode te matar. Como é que ele vai matar o que já morreu? Tá? Então você é preciso ter, a palavra fala que é preciso ter desassombro. Esse desassombro vem da intimidade. Aí você realmente está em paz. Tá aí o mundo pode estar acabando do seu lado, que você
Você pode até ficar um pouco ali, né, balançado, mas não cai. Tá? Balança, mas não cai. Então, queridos, sobre o Evangelho que eu li no começo, o que eu queria falar é a questão do fruto, né? Sobre o João Batista, eu já expliquei um pouco sobre ele. Ele era primo, vamos dizer, primo em segundo grau, né? Porque a mãe de João Batista era prima de Maria, isso. Ele foi batizado no Espírito Santo, né? Por Jesus no ventre de Maria. Perceba que Jesus era um feto, né? Então, olha, cristão não é a favor de aborto, tá? Jesus era um feto quando batizou João Batista no ventre. Amém, irmãos? Então, se você... Existem trabalhos dentro da Igreja Católica, eu conheço algumas pessoas que fazem esse trabalho com mães que querem abortar, para elas levarem a gravidez em diante, e esses centros acolhem a criança. Quase nenhuma das mães elas realmente dão a criança para os centros, né? Quando elas resolvem levar a gestação, elas acabam, até porque os centros eles ajudam a inserir as mães no mercado de trabalho e tudo mais. Mas enfim, e João Batista, ainda também no ventre de Isabel, ele é batizado do Espírito Santo, ali já começa o ministério dele. Então ele era João Batista porque batizava, né? Tinha um rio chamado Jordão e ele batizava no rio. E ele denunciava a sociedade da época. E por causa dessa denúncia, ele morreu, né? Hoje a gente tem o termo chamado entregou fulano na bandeja de prata, porque nos governantes ali da época havia a Dalila, né? Era Dalila o nome dela, eu vou me furtar do nome agora, não lembro se era realmente esse nome, realmente eu não lembro o nome. Dalila era do Sansão, né? Acho que era Betsabá. Mas enfim, ela era muito bonita e havia um negócio de adultério ali no meio, e João Batista denunciava tudo isso. E ela pede pro rei, ela faz uma dança lá pro líder lá, pro rei lá, e ele fala: nossa, que maravilhosa essa dança, pode pedir tu qualquer coisa. Ela falou que era a cabeça de João Batista. João Batista é preso e degolado, né? E aí eles entregam em uma bandeja de prata a cabeça de João Batista, né? Então ele levou a verdade até as últimas consequências, né? Isso. E nossa, então a fé dele, ele era capaz. Isso é intimidade, né? Você, por que eu estou falando? Você não teme nada. Não foram eles. João Batista, ele vivia no deserto, comia mel e gafanhoto, né? Então ele não temia nada. É o desassombro, né, do qual eu falava. Então, que a gente possa rezar em tempos de perseguição para ter essa fé inabalável das testemunhas de Cristo, né? A gente nunca pode negar que nós temos essa intimidade com Cristo. Amém? Estávamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.